Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também. Aqui quem está falando é Cristiano Barba, o seu âncora lá do Teologia de Boteco, do Benzina no Meião, do Pausa e desse podcast que você está ouvindo e vendo agora, o Gole. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Romanos 9:33. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Salmos 118:22. Não, você não está no podcast errado. Eu comecei lendo esses textos para recordar mais uma das saramandaicas ações da base do governo do Facínora, que hoje ocupa a cadeira de presidente, junto com seus 3 nenéns. Em solenidade a qual Bolsonaro compareceu para a formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, o ministro das Relações Exteriores e discípulo do charlatão, Ernesto Araújo, teve a ousadia, a pachorra, a falta de vergonha na cara de comparar o presidente da República ao próprio Cristo. Sim, meus amigos e minhas amigas, ao próprio Jesus Cristo de Nazaré. Por mais que em alguns momentos ele tentou dizer que não era bem assim, mas ele usou um texto que o autor bíblico se refere ao próprio Cristo, denunciando o fato de que os judeus rejeitaram Jesus sendo o Messias, para falar do próprio presidente, fazendo analogias diretas a ele. Num nível absurdo de falta de noção, o chanceler recitou um texto bíblico fazendo analogias entre Jesus e Bolsonaro. Não é apenas um absurdo do ponto de vista lógico, porque não há nenhuma possibilidade lúcida de ligar a figura desprezível do senhor Jair à figura histórica ou à figura mítica do máximo ícone do cristianismo. Mas a pergunta que fica é, será que o Cristo histórico e mítico ainda é o máximo do cristianismo? Bem, muito provavelmente não, pois parte expressiva dos votos que o Messias do mal recebeu vieram de grupos conservadores, a grande maioria deles católicos e protestantes. Grupos esses que por gerações e gerações acusaram a esquerda, seja lá o que isso signifique, de se escarnecer de Deus e, paradoxalmente, associar suas próprias figuras históricas ao próprio Cristo. Pois bem, num rompante de cegueira coletiva, os grandes nomes das lideranças cristãs, evangélicas e romanistas não tiveram sequer uma palavra em repúdio ao absurdo lógico e teológico que o senhor Ernesto Araújo cometeu. E o silêncio das vozes desses homens e mulheres denuncia o teor das suas manifestações pró-Bolsonaro, as quais nunca foram por um Brasil melhor e novo. Muito pelo contrário, sempre foi em nome de um projeto de poder e a manutenção dos seus poderes, em franca oposição ao discurso do Cristo nos Evangelhos. Salvo raras exceções, e eu abro um parênteses aqui para falar do pastor e teólogo Iago Martins, que no seu Twitter disse, abro aspas, no dia em que eu fizer qualquer comparação entre Jesus e um político, por favor, me interditem, fecho aspas, e seguiu no seu Twitter com o vídeo do catastrófico do chanceler. Fora o Iago e muitos poucos homens e mulheres de Deus, não houveram muitas outras vozes no meio para apontar esse absurdo. Esses pastores estão em silêncio, e o seu silêncio viabiliza um processo de idolatria típico na política brasileira, e típico em ambos os lados, na direita e na esquerda, mas que dessa vez está cada vez mais se tornando uma política estatal, com os sorrisos bobos do presidente ao ser homenageado por seus asseclas. Não é de se admirar, pois a campanha desse homem foi fundamentada num discurso messiânico e sem qualquer proposta, diferente do próprio Cristo na Bíblia, que conversava com todos que lhe questionassem qualquer coisa. O silêncio dos pastores presbiterianos, luteranos, batistas, metodistas, quadrangulares, assembleianos, das comunidades e de todas as outras associações de crentes é a assinatura de que todos esses cristãos que apoiaram esse homem nunca tiveram interesse no Brasil melhor, mas sim no Brasil em que pudessem lucrar e comandar os membros das suas igrejas, como um exército de zumbis que não questionam, não pensam, não fazem nada, apenas marcham, fazendo arminha com as mãos e gritando mito, mito, e ignorando a própria palavra de Deus. E é importante salientar que o sangue das vítimas desse governo cairá sobre a cabeça desses homens e dessas mulheres.
Ainda hoje, aliás, ainda ontem, os meninos lá do Piada de Pastor fizeram um programa inteiro, né, sobre esse tema, o qual eu vou deixar linkado aí, se você tiver interesse você ouve, o programa deles ficou bem legal, ficou bem divertido. E fatalmente o que eu tenho para te dizer é que esse governo está repleto, não de incompetentes, muito pelo contrário, está repleto de gente com um projeto de destruição, aniquilação plena e completa de todos os processos, de todos os avanços que conquistamos até aqui. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.